Quais são os 3 maiores desafios da caminhada espiritual? Se esse tema te interessa, fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou o Carlos, o fundador do Instituto Essence, e a gente vai entrar em detalhes e como superar esses desafios. Para mais vídeos como esse, clica aqui no sininho para que você possa seguir o nosso canal. Então, a caminhada espiritual, todo mundo sabe que é um processo desafiador. É um processo realmente de sair fora da zona de conforto e a partir disso a gente enfrenta muitos desafios para que a gente consiga viver as experiências e aprender aquilo que a gente precisa aprender. Lembrando que o caminho espiritual, ele tem o objetivo de nos conectar mais forte a quem nós somos e isso vai exigir muita desconstrução, de muita ilusão de quem a gente é. Então, para que a gente possa avançar, a gente vai passar por vários desafios. E eu selecionei 3 aqui para a gente conversar, que eu acredito são extremamente fortes e muitas vezes tiram as pessoas da sua caminhada, porque não sabem lidar com esses desafios. O primeiro desafio e o maior para mim, o medo de olhar para dentro e lidar com a verdade. É muito desafiador a gente realmente olhar com verdade, sem julgamento, realmente aberto para enxergar o que a gente tem dentro de nós. Jung já dizia, que a árvore que crescerá até o céu precisa ter raízes que desçam até o inferno, ou seja, para que você sustente o seu crescimento verdadeiramente, você vai ter que mergulhar fundo dentro de você. Porque é lá no fundo que você vai encontrar a raiz das questões que te prendem, que não te permite evoluir. São traumas, que são dores, que são feridas emocionais que te fizeram ficar presa em ciclos repetitivos. Só que qual que é o problema disso? A nossa mente, ela teme o desconhecido, o nosso ego, ele teme o desconhecido. Principalmente porque a verdade interior ela nem sempre é bonita, mas ela é libertadora. Todo mundo aqui já passou por momentos de desafios, eu tenho certeza, e você sabe o quanto avanço você teve no seu desenvolvimento depois que você conseguiu superar os momentos de crise. Por quê? Porque nos momentos de crise a gente mexe justamente com aquelas partes dentro de nós que estão travando o nosso desenvolvimento. Então o processo é um processo de desconstrução e isso exige muita coragem. Eu sempre falo, você não precisa colocar nada para dentro. Pelo contrário, você precisa abrir espaço, desconstruir a visão que você tem de você, a visão que você tem do mundo, para que a verdade venha à tona e você possa ser preenchido pela sua sabedoria divina que habita você e você viver realmente a sua essência. Então, o despertar vai exigir atravessar a noite escura da alma. Se você também não assistiu esse vídeo, volte. Existe um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre a noite escura da alma, que é um processo muito profundo, muito doloroso, mas que é ali que acontecem as grandes viradas da sua vida. Então entenda, nesse primeiro ponto, que você vai ter que ter muita coragem e vai precisar olhar para dentro. Não tenha medo, o medo vai vir, mas acredite que tudo que você está vendo dentro de você é aquilo que precisa ser olhado para que você possa ressignificar. O segundo ponto, a falta de integração entre a espiritualidade e a vida cotidiana. Isso parece pouco, mas se a gente olha a realidade da nossa vida hoje, a gente vai ver que para a grande maioria das pessoas, a espiritualidade é só um hobby. É só um momento na semana onde você vai fazer uma meditação, onde você vai fazer uma oração, onde você vai fazer uma aula de yoga e o resto da vida você considera como se fosse separado, como se o seu momento de espiritualidade já aconteceu. E é justamente aí que está o problema. Imagina, o caminho espiritual ele já é desafiador. E se você reserva um tempo mínimo da sua semana para se dedicar a olhar para ele, é muito comum você se perder novamente nas questões do mundo. Então você criar rituais, práticas simples, mas cotidianas, isso te ajuda a te manter ali forte e firme na sua caminhada espiritual. Até porque aqui é importante entender e desmistificar que espiritualidade e matéria não são separadas. A espiritualidade verdadeira, ela precisa acontecer na matéria. É na forma como você escuta, como você trabalha, como você se relaciona com o dinheiro. É nesses pontos que a espiritualidade, que as suas transformações interiores precisam expressar. Então, a pergunta-chave é: como que você pode viver a sua verdade espiritual hoje, nas escolhas que você está fazendo hoje? Então, olhando tudo que você aprendeu a partir da sua caminhada espiritual, como que você pode mudar a sua vida?
O que na sua vida hoje já não se alinha mais à verdade interior que você trouxe? E entenda que quanto mais distante for a sua vida prática da sua verdade interior, mais sofrimento você vai ter. Porque chega uma hora que esse conflito interno de quem você é em verdade e quem você mostra para o mundo, chega uma hora que esse conflito é tão grande que você vai cair numa situação de crise, de noite escura da alma forte, para que você faça a conexão. Então entenda, não existe espiritualidade separada da matéria. Tem que estar tudo integrado e conectado para que a sua vida fora, sendo que não existe fora, a sua vida prática, ela possa começar a fazer mais sentido e esteja alinhado verdadeiramente com a sua essência, com o seu propósito. E o terceiro grande desafio é a pressão social. Porque na sua caminhada espiritual você vai mudar. Você vai deixar de se sentir confortável com algumas coisas, você vai começar a agir de forma diferente e as pessoas vão perceber isso. E pior, muitas das pessoas vão te julgar. Vai ter julgamento, vão falar que você, putz, agora esse cara ficou espiritualizado, agora não quer mais falar comigo, agora não quer mais ir comigo naquela atividade. Então vai ter muito julgamento. Mas você precisa se manter forte e firme. Isso não significa que você deve negar as pessoas, mas de alguma forma é natural também, dentro do seu movimento da caminhada espiritual, você se afastar de algumas situações, de algumas pessoas, para que outras novas entrem. Porque lembre, você está no processo de desconstrução, então algo novo está surgindo, então é natural que os caminhos mudem. E lembre, a vida ela é fluida, não se prenda, se permita viver os novos ciclos. A vida ela é feita de ciclos. Quanto mais você segura, mais você atrasa a sua caminhada. E entenda que o ego, ele teme a rejeição. Então, quando você, no primeiro momento, se vê rejeitado, você tende a querer largar isso, dizer não para esse novo eu que nasceu e voltar ao velho. Mas você consegue compreender que maldade que é isso com você? Então, muitas vezes, com medo da rejeição, eu acabo abrindo mão de quem eu sou. Então o instinto de pertencimento faz com que você queira seguir o rebanho, porque parece que ali é mais seguro, né? Só que não caia nessa ilusão. Enquanto você faz isso, você está dizendo um não para você. Então por isso que muitas vezes o processo de despertar, ele inicia com momentos de solidão. Talvez você vai precisar de momentos de solidão, porque você está reorganizando algumas coisas. Você está tendo uma nova visão do mundo. É como se antes você conseguisse olhar só para um lado e agora você percebe que existe um outro lado que é maior, que tem muito mais coisas. Então não saia atropelando, querendo fazer tudo, senão é muito fácil, né, de você se perder nessa caminhada. E a hora que você desperta, que você começa a mudar, o seu nível de vibração começa a mudar também. E isso naturalmente, né, vai desafiar as relações e todo o sistema ao seu redor. Ou seja, a pressão social ela vai acontecer. Esteja preparado para isso. Esteja já buscando lugares onde você se sente melhor. Porque da mesma forma que você mudou a vibração, você pode ter certeza que vão ter outros lugares, outras pessoas, outras escolhas que estão mais alinhadas com esse novo nível de vibração que você está assumindo. Então esses são os 3 principais calos que eu acredito que a gente enfrenta: medo de olhar para dentro e lidar com a verdade, falta de integração entre espiritualidade e vida cotidiana e pressão social. E lembre sempre de se apoiar em alguma escola de autoconhecimento, em grupos de pessoas que estão na mesma caminhada que você, para que você possa seguir junto ali avançando e não recue. Até porque quando você dá verdadeiramente um passo, um despertar espiritual verdadeiramente acontece, você não consegue mais voltar a ser a mesma pessoa. Você pode até voltar a fazer as mesmas coisas da pessoa antiga, mas você não vai ser a mesma pessoa mais. Ou seja, você vai sofrer muito. Então, lembre, a vida é fluida e siga caminhando.